para você jogar com 3 zagueiros e só um volante, você tem que ter um zagueiro que consegue combater, que consegue sair da área para combater e ter essa proteção. Vou dar um exemplo. O Fabrício Bruno é um jogador que é um zagueiro que combate muito, que tem muita antecipação. Nenhum dos 3 zagueiros do Vasco da Gama tem essa característica. E ainda mandaram embora o Medel, entre aspas, né? Que serve para o Boca Juniors e não serve para o Vasco da Gama. Então tudo isso se mostra a incompetência do futebol. O ponto é, o que deixou claro para mim é que quando você troca de técnico, o novo técnico ele vai repetir erros que qualquer vascaíno sabe que não podem ser repetidos. Tipo um Galdame sozinho no meio campo, tipo 3 zagueiros. Só que isso é o preço, é a fórmula do fracasso do Vasco nos últimos 24 anos. Que é o quê? Trocar de técnico frequentemente. Aí ele chega com uma nova metodologia, o Vasco está sempre em construção. Nesse caso, em destruição, né? O Vasco nunca é um produto final. O Vasco nunca é algo que está caminhando para o seu produto final. Porque está sempre recomeçando, está sempre trocando de técnico. E aí? Tudo que a gente já sabe como torcedor, como analista, como uma pessoa que conhece o Vasco da Gama, os erros são cometidos. Jogadores que não tinham espaço voltam a ter espaço, jogadores que estavam indo bem perdem espaço. É tudo fruto da incompetência que aconteceu na hora da troca de técnico. E eu nem falo isso do Álvaro Pacheco especificamente. Para mim, o Álvaro Pacheco teria que ter uns 2 meses aí para poder conhecer do futebol brasileiro. O problema é que o Vasco não tem esse tempo. A gente não tem 10 jogos. O Vasco não tem 5 jogos. Então, no cenário que a gente está vendo, e isso tem que responsabilizar o grupo, que é um grupo que tem se mostrado pouquíssimo efetivo, incompetente e que não sabe vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas no cenário que a gente está, se as coisas continuarem da forma que estão, e ele insistindo nas ideias dele, pela falta de conhecimento do futebol brasileiro, pela falta de conhecimento do elenco do Vasco da Gama, eu acho que o tal do fantasma da Série B vai acontecer mesmo. A verdade é essa. Eu não consigo ver melhora. Depois de 19 dias de treinamento, com 2 jogos entre esses 19 dias, o Vasco sofreu 58 finalizações. O Vasco é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, eu não consigo ter nenhuma esperança de que algo vai mudar. De uma pior defesa, e pelo número alto de finalizações, a gente só não tem um número maior por conta do Léo Jardim. Perfeito. Porque se o Vasco tivesse um goleiro mediano, que é super normal ter um goleiro mediano... Ontem era 5. Exato. Esse saldo, o saldo de gols negativo do Vasco ia ser muito pior, Veni. E essa questão de troca de treinador já está mais do que entendido no futebol brasileiro há alguns anos, que se você for fazer toda hora a manutenção de um treinador, você não vai ter sucesso. Raramente a gente vê um treinador que chega e imediatamente ganha alguma coisa, como, por exemplo, foi o Dorival no Flamengo. Tirando o Dorival, se a gente for lembrar, fazer um resgate aqui, os times que ganham alguma coisa são times que estão com seus treinadores há algum tempo. A gente vê o Palmeiras aí. A gente vê, por exemplo, o Fluminense com o Fernando Diniz. E aí, eu digo hoje... Voivoda no Fortaleza. O Voivoda no Fortaleza. E eu digo hoje, Vene, um case muito ruim na verdade, um problema muito grande que aconteceu no ano passado, ficou muito notório que a troca de treinador, ela vai ser nociva. O Botafogo. O Botafogo perde o seu Campeonato Brasileiro quando o Luiz Castro sai. Ele vai capengando e tentando. Ele ainda tem um respiro de ideia do Luiz Castro ali na saída dele de alguns jogos, porque os jogadores têm uma lembrança. E depois você começa a mexer. Mas o negócio o vai problema desandar, velho. É quando você troca muito e na hora de escolher você não escolhe da maneira correta. Onde eu quero chegar? Vamos lá. A diretoria do Vasco, ao escolher o Álvaro Pacheco. Por que escolheu o Álvaro Pacheco? Quais foram os requisitos escolhidos pela diretoria para poder contratar o Álvaro Pacheco? Entenderam que o Álvaro Pacheco tinha um estilo de jogo que se encaixava com o elenco atual? Isso precisa ser dito também, porque o Álvaro Pacheco ele estava lá treinando um time. Ele não bateu aqui na porta do Vasco e pediu para treinar o Vasco. Não, a diretoria que foi atrás dele. Por que a diretoria foi atrás dele? Entendeu que ele poderia fazer esse elenco do Vasco jogar bola, melhorar, evoluiu? Esse é o ponto. Então não dá para culpar apenas o Álvaro Pacheco. Ele tem um estilo de jogo. A diretoria que foi atrás dele. A diretoria botou lá, deu uma de Cauã Raymond, botou requisitos lá. Requisitos. Álvaro Pacheco se preenche nesses requisitos. Esse é o ponto. Até o momento, não. Porque o estilo de jogo que ele está tentando propor não se encaixa com o foi ele que montou o elenco pode entregar. É isso. Não foi ele que montou ele. Mais do que isso. Não, porque isso é muito comum. A gente pega um treinador e ele chega já com um elenco que aconteceu. O pior de tudo, Pedrosa, é um cara que não tem experiência com o futebol brasileiro e nem próximo disso. Porque, por exemplo, o Ramon. Ramon já tinha até passado pelo Botafogo, mas a gente aqui na América do Sul, a gente meio que se conhece. A gente está falando de um cara de um outro continente, Pedrosa. E que estava numa temporada. Exato. Focado na temporada dele, fez uma baita temporada.
temporada com o time dele. Não Ele tem vai ter o comparação. tempo de adaptação dele. Cara, hoje o que o Vasco precisaria? A mesma coisa que aconteceu no meio do ano passado, que era mudança de mentalidade e principalmente você ter um técnico que consegue blindar o seu elenco diante da pressão que vai acontecer. Vou dar um exemplo. Se domingo o Vasco não ganhar do Cruzeiro, vai ser tragédia. Vai ter problema, é fato. Qualquer pessoa que conhece de Vasco sabe disso. Se o Álvaro Pacheco não conseguir vencer o Cruzeiro, vai ter problema em São Januário. Então, assim, tá claro que talvez não seja o Álvaro Pacheco o problema. Sim. Talvez seja o momento. E o momento não me parece ser um momento, digamos assim, favorável para você trazer uma nova metodologia, um novo treinador com outro tipo de experiência. Não é que ele seja ruim, nada disso. Ele pegou Flamengo e Palmeiras, isso tem que ser levado em consideração. A questão é, o momento, o Vasco não tem 5, 10 jogos para esperar. O torcedor não aguenta mais. Então, é muito complicado e eu acho que o Vasco não vai conseguir ter nenhum tipo de evolução dessa maneira. Família vascaína, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Isso é um plantão urgente, porque o Pedrinho pode demitir o Álvaro Pacheco a qualquer momento. O treinador não está aguentando a pressão, o treinador chegou no Vasco, sabe, se arrependeu de ter vindo aqui para o Rio de Janeiro para dirigir o Vasco. É um time totalmente desorganizado, é um time que está vivendo uma guerra muito grande na sua diretoria e assim, há uma imensa expectativa do Álvaro Pacheco ser demitido do Vasco a qualquer momento. É isso mesmo, galera, a qualquer momento. O técnico é um treinador estrangeiro, é um treinador que não conhece o cenário do futebol brasileiro, é um treinador que assim, não tem nenhum jogador que ele conhece direito. O Vasco pegou o Flamengo e Palmeiras, tomou 2 derrotas cachapantes para os dois times, né? Tanto para o Flamengo, tanto para o Palmeiras. Vai pegar o Cruzeiro agora. E se o Vasco não ganhar? E se o Vasco não ganhar? A pressão vai aumentar cada vez mais. Então, o Pedrinho, assim, acredita, além de ser um técnico caro, além de ser, porque esse treinador chegou armando da 777. Não foi o Pedrinho que foi lá atrás dele, foi a 777. O Pedrinho está vendo que ele, assim, até ele tentar implementar a filosofia de jogo, o Vasco vai perder muito tempo. O Vasco precisa fazer uma repaginada nesse elenco. Eu acho que assim, o técnico Álvaro Pacheco não é o treinador ideal para o Vasco nesse momento. Quero saber de vocês, galera, o que vocês acham? Vocês aprovam essa demissão, essa rescisão de contrato? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Ele saindo, qual treinador vocês iriam atrás? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, família vascaína. Eu tô indo nessa. Com Deus!